Você já teve um sonho que parecia real e viu ele ser destruído pelas mesmas pessoas que deveriam te apoiar? Ou talvez você esteja no meio de um processo que não faz sentido. Você não errou, você não mereceu, mas está pagando o preço mesmo assim. Ou então, você chegou num momento onde tudo que você acreditava parece ter morrido, e você fica se perguntando se algum dia isso vai mudar. Se alguma dessas situações bateu em você, hoje eu quero te contar uma história da Bíblia que a maioria das pessoas conhece só pela superfície, mas que quando você entende de verdade, muda completamente o jeito que você enxerga o que está vivendo agora. É a história de José, e ela começa com uma família disfuncional, com inveja, traição e abandono, e termina com uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Vamos começar do começo. José era o 11º filho de Jacó, filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Em Gênesis 37, versículo 3, a Bíblia diz: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de muitas cores. A túnica. Pensa no que esse detalhe significa. Num mundo onde os filhos mais velhos eram os que herdavam, os que lideravam, os que recebiam reconhecimento, Jacó escolheu o 11º filho e deu para ele uma túnica especial, única, visível para todo mundo. E os irmãos viram isso. Gênesis 37, versículo 4. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar-lhe pacificamente. Inveja é assim. Ela não precisa de um motivo grandioso, um presente, uma oportunidade, uma promoção que veio para outra pessoa, e de repente o ambiente muda, as conversas ficam mais curtas, os olhares mudam, e você sente que tem algo errado, mas não consegue nomear o quê. Você já sentiu isso? Estar em algum lugar e perceber que você não é bem-vindo, não por causa de algo que fez, mas simplesmente por quem você é. E então José teve sonhos, 2 deles. No primeiro, José e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. O feixe de José ficou de pé, e os feixes dos irmãos se curvaram para o dele. Pensa no que José fez a seguir. Ele contou o sonho para os irmãos, do jeito que era, sem filtro, sem pensar nas consequências, e os irmãos entenderam na hora. Você vai reinar sobre nós? Você vai dominar a gente? E odiaram-no ainda mais. O segundo sonho foi maior ainda. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Ele contou ao pai também, e até Jacó repreendeu ele. O que é esse sonho que tiveste? Eu e tua mãe e teus irmãos viremos nos curvar a ti até o chão? Mas a Bíblia diz uma coisa interessante logo depois. Gênesis 37, versículo 11. Os irmãos tinham inveja dele, mas seu pai guardou essas palavras no coração. Jacó não sabia o que significava, mas guardou. Às vezes Deus coloca algo dentro de você que você mesmo não entende ainda, e a única coisa que você pode fazer é guardar. Alguns dias depois, os irmãos foram apacentar o rebanho do pai longe de casa. Jacó mandou José até eles para ver como estavam. Quando os irmãos viram José de longe, antes mesmo de ele chegar perto, eles começaram a conspirar. Vem aí o sonhador, vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cisterna e dizer que um animal selvagem o devorou, e aí veremos o que vai ser dos seus sonhos. Um dos irmãos, Rúben, interferiu. Não o matemos. Joguem-no nessa cisterna no deserto. Rúben queria voltar depois e tirá-lo de lá. Quando José chegou perto, os irmãos arrancaram a túnica dele, a túnica de muitas cores, e jogaram José na cisterna. Pensa em como José estava se sentindo naquele momento. Ele foi até os irmãos por obediência ao pai, não fez nada de errado, e de repente estava no fundo de um poço, no escuro, sozinho, ouvindo os irmãos sentados ao redor,
comendo, como se nada tivesse acontecido. Isso é o tipo de dor que deixa marca. Não é um estranho que te machuca, é alguém que você conhece, que deveria te proteger, que conhecia seu nome e escolheu te destruir mesmo assim. Enquanto eles comiam, uma caravana de mercadores passou pelo caminho, indo para o Egito. E Judá, um dos irmãos, teve uma ideia: de que nos aproveita matar nosso irmão, vamos vendê-lo aos ismaelitas, pois é nosso irmão, nossa carne. A lógica distorcida da culpa: não vamos matar, só vamos vender. José foi vendido por 20 moedas de prata, menos que o preço de um escravo comum, e a caravana seguiu para o Egito. Os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bode, mergulharam a túnica no sangue e levaram ao pai. Reconheces esta túnica? É a túnica do teu filho? Jacó rasgou as próprias vestes e chorou por muitos dias. Todos os filhos tentaram consolá-lo, mas ele não aceitava consolo. Dizia: descerei ao sepulcro em luto pelo meu filho. Esse é o retrato de uma família destruída pela inveja, um pai que chorou acreditando numa mentira, um jovem vendido pelo próprio sangue e um segredo que ficaria enterrado por anos. E José chegou ao Egito, comprado por Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda. Você já foi parar num lugar que você nunca escolheu? Numa situação que você não pediu? Uma cidade que não era a sua? Um ambiente onde ninguém ali conhecia sua história? É exatamente aí que Gênesis 39, versículo 2, diz algo impressionante. O Senhor estava com José, e ele prosperava, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. 3 palavras que mudam tudo. O Senhor estava com José. Não o Senhor tirou José dali, não o Senhor explicou o porquê. O Senhor estava com ele, no lugar errado, na situação errada, no momento errado. Deus não promete tirar você de todo lugar difícil. Ele promete estar com você em todo lugar difícil. José trabalhou e prosperou. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia prosperava, e colocou José como administrador de toda a sua casa, e entregou tudo que tinha nas mãos de José. Mas então veio o próximo golpe. A esposa de Potifar olhou para José e tentou seduzi-lo, dia após dia. José recusou cada vez. Gênesis 39, versículo 9. Como poderia eu fazer este grande mal e pecar contra Deus? E numa tarde, quando estavam sozinhos na casa, e lá agarrou o manto de José. José correu, e ela ficou com o manto na mão, e ela mentiu. Chamou os servos, mostrou o manto, disse que José havia tentado atacá-la, e quando Potifar chegou, contou a mesma história. Potifar ficou furioso e jogou José na prisão. Você já fez a coisa certa e foi punido por isso mesmo assim? É uma das dores mais difíceis de processar. Não dá para entender, não tem lógica, você não merecia, e ainda assim aconteceu. Mas Gênesis 39, versículo 21 diz de novo: o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do carcereiro, na prisão. O Senhor estava com José na prisão. O carcereiro entregou todos os presos nas mãos de José, e de tudo que estava sob seus cuidados, o carcereiro não precisava cuidar de nada, porque o Senhor estava com José. E o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Algum tempo depois, o copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó foram jogados na mesma prisão que José. Uma noite, cada um deles teve um sonho, e na manhã seguinte, José os viu com uma expressão diferente. Por que estão com esse semblante triste hoje? Eles disseram: tivemos sonhos e não há quem os interprete. E José respondeu: não é de Deus a interpretação dos sonhos? Contem-me. O copeiro contou seu sonho: uma videira com 3 ramos, flores, cachos de uvas, e o cálice do faraó na mão do copeiro. José interpretou: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai te restituir ao teu cargo, e tu porás o cálice do faraó na mão dele,
como antes fazias. E José fez um pedido. Gênesis 40, versículo 14. Mas lembra-te de mim quando as coisas te forem bem, e faze-me a bondade de mencionares o meu caso ao faraó, e me tiras desta casa, porque fui roubado da terra dos hebreus. E aqui também não fiz coisa alguma para me meterem nesta cova. Pensa nessa frase. Fui roubado da terra dos hebreus, e aqui não fiz nada de errado. Duas injustiças. José as nomeou de forma direta, sem dramatizar, sem amargura, só a verdade. José interpretou o sonho do padeiro também, mas a interpretação foi pesada. Dentro de 3 dias o faraó vai te enforcar. E foi exatamente assim. No terceiro dia, era o aniversário do faraó. O copeiro foi restituído ao seu cargo. O padeiro foi enforcado. Exatamente como José havia dito. Mas então vem o versículo que pesa. Gênesis 40, versículo 23. O copeiro Mor não se lembrou de José e o esqueceu. Pensa no peso disso. José passou anos sendo fiel em cada lugar que estava. Fez a coisa certa em Potifar, fez a coisa certa na prisão, interpretou o sonho com exatidão e pediu uma coisa simples: lembra de mim. E o copeiro esqueceu. Às vezes você faz tudo certo e a porta que deveria abrir não abre. A pessoa que deveria te indicar esqueceu. A oportunidade que parecia certa não veio e você fica ali, na mesma prisão, com a mesma fé e sem resposta. Gênesis 41, versículo 1. Passados 2 anos, após o copeiro ter sido libertado, 2 anos depois de fazer tudo certo, 2 anos depois do pedido que não foi atendido, 2 anos de silêncio. E é exatamente aqui que a história vai mudar. Mas isso é para a próxima parte. Se você está num momento que parece a prisão de José, fazendo tudo certo e sem resposta, aguarda. Porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre o timing de Deus. Gênesis 41, versículo 1. Passados 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava à beira do rio Nilo, e saíram 7 vacas gordas e pastavam no campo. E depois saíram 7 vacas magras, e as vacas magras devoraram as vacas gordas. O faraó acordou, dormiu de novo, e teve outro sonho. 7 espigas boas e cheias, e 7 espigas murchas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas murchas devoraram as 7 espigas boas. O faraó ficou perturbado. Chamou todos os sábios e magos do Egito, e ninguém conseguiu interpretar. Foi aí que o copeiro lembrou. Gênesis 41, versículo 9. Hoje me lembro das minhas faltas. E o copeiro contou ao faraó sobre José, o jovem hebreu que estava na prisão com ele, que havia interpretado os sonhos com exatidão. O faraó mandou buscar José. Pensa no que aconteceu naquele momento. José estava na prisão, sem saber quando sairia, sem saber se algum dia sairia. E de repente, a porta abriu. Não porque ele forçou, não porque ele manipulou a situação, não porque ficou obcecado em sair. A porta abriu porque Deus moveu o coração de outra pessoa. No momento certo, aquilo que você está esperando, talvez não esteja esperando a sua força. Está esperando o momento de Deus. José saiu da prisão, raspou a barba, trocou de roupa e foi apresentado ao faraó, o homem mais poderoso do mundo na época. E diante dele estava um escravo hebreu que havia sido preso por acusação falsa. O faraó disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer que você entende sonhos e os interpreta. E José respondeu em Gênesis 41, versículo 16. Não está em mim. Deus é quem dará ao faraó uma resposta de paz. Não está em mim. Depois de tudo que passou, depois de anos de injustiça, traição, prisão e esquecimento, o momento que deveria ser de glória pessoal, José usou para apontar para Deus. José interpretou os 2 sonhos como um só. 7 anos de fartura virão por toda a terra do Egito.
E depois 7 anos de fome tão severa que a fartura será esquecida. E então José foi além da interpretação. Ofereceu um plano: que o faraó escolhesse um homem sábio e discreto para administrar o Egito, para guardar alimentos nos anos de fartura, para que o povo não perecesse nos anos de fome. O faraó olhou para José e disse aos seus servos: acharíamos um homem assim, em quem estivesse o Espírito de Deus? E disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo se regerá pelas tuas palavras. Somente no trono eu serei maior do que tu. Em um momento, José passou de prisioneiro a segundo homem mais poderoso do Egito. Mas não foi sorte. Não foi estar no lugar certo na hora certa. Foi 13 anos de preparação invisível, 13 anos desde que foi vendido pelos irmãos, 13 anos de processos que não faziam sentido na hora, 13 anos que agora, de repente, faziam todo sentido. Deus estava construindo algo que José não conseguia ver de dentro do processo. O faraó colocou o anel real no dedo de José, vestiu-o de linho fino, pôs um colar de ouro ao redor do pescoço dele e o fez andar no segundo carro do faraó. José tinha 30 anos. Gênesis 41, versículo 46. Com 17 anos, havia sido vendido pelos irmãos. 13 anos de processo, José percorreu todo o Egito durante os 7 anos de fartura e reuniu alimentos como a areia do mar, tanto que parou de contar, porque era incalculável. Então os 7 anos de fartura acabaram, e os 7 anos de fome começaram. A fome estava por toda parte, não só no Egito, em toda a terra, em Canaã, onde Jacó e os irmãos de José viviam, a fome chegou também. E Jacó ouviu que havia grãos no Egito, e mandou os 10 filhos mais velhos comprar alimentos. Benjamim, o filho mais novo, ficou. Jacó tinha medo de que algo acontecesse com ele. Os irmãos chegaram ao Egito e foram diante de José para comprar grãos, e José os reconheceu. Mas eles não o reconheceram. Pensa nesse momento. 22 anos tinham se passado. José era jovem quando foi vendido. Agora era um homem com autoridade, vestido de egípcio, falando outra língua. Mas José os reconheceu e se lembrou dos sonhos que havia tido sobre eles. Os irmãos se curvaram diante de José com o rosto até o chão. Exatamente como no sonho de 22 anos atrás, José fingiu não os conhecer. Falou com eles com rispidez. De onde vocês vieram? Da terra de Canaã, para comprar alimentos. Vocês são espiões. Vieram ver as partes fracas da terra. Os irmãos se defenderam. Somos todos filhos de um mesmo homem. Éramos 12 irmãos, filhos de um homem em Canaã. O menor está agora com nosso pai, e um já não existe mais. José virou o rosto e chorou, mas ele voltou e continuou o teste. Queria ver se eram os mesmos homens, se o coração havia mudado. Mandou prender Simeão como garantia. Os outros deveriam ir buscar o irmão mais novo, Benjamim, e voltar. E no caminho de volta, os irmãos começaram a falar uns com os outros. Certamente estamos pagando pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos a angústia de sua alma quando nos suplicava e não escutamos. Por isso essa aflição veio sobre nós 22 anos depois. A culpa ainda estava lá, enterrada, mas não morta, guardada, mas não resolvida, porque culpa não some com o tempo. Ela fica, até que seja confrontada. Os irmãos voltaram a Canaã, contaram tudo ao pai. Jacó relutou muito, não queria mandar Benjamim, mas a fome foi ficando mais severa, e não havia alternativa. Eles voltaram ao Egito com Benjamim. José os viu chegando, e disse ao administrador da sua casa: leva esses homens para dentro, prepara um banquete, porque vão comer comigo ao meio-dia. Quando José viu Benjamim, o irmão com quem cresceu, saiu às pressas, porque sua compaixão era intensa pelo irmão, e foi ao quarto, e chorou lá,
depois lavou o rosto, saiu. E se conteve. José ainda tinha mais um teste. Mandou esconder seu cálice de prata na sacola de Benjamim. E quando os irmãos saíram pela manhã, mandou seus servos atrás deles. Encontraram o cálice na sacola de Benjamim, os irmãos rasgaram as próprias vestes, voltaram à cidade. E Judá, o mesmo que havia proposto a venda de José, se prostrou perante ele. E disse: O que diremos ao meu senhor? O que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a iniquidade dos teus servos, iniquidade dos teus servos. Judá não estava falando do cálice, estava falando de José. E Judá fez um discurso longo, explicou a situação do pai idoso, da vida de Benjamim ligada à vida do pai. E terminou dizendo: Fica, pois, o teu servo em lugar do menino, como escravo do meu senhor, e deixa o menino ir com seus irmãos. Porque como poderei eu voltar a meu pai, se o menino não estiver comigo? Judá se ofereceu como escravo no lugar de Benjamim. O mesmo homem que havia proposto vender José, agora se oferecia em sacrifício pelo irmão mais novo. O coração havia mudado, e José não conseguiu mais se conter. Gênesis 45, versículo 1. E José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam presentes. E clamou: Fazei sair daqui todo o homem. E não ficou ninguém com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. A sala ficou vazia, apenas José e os 10 irmãos. E José chorou em alta voz, tanto que os egípcios ouviram do lado de fora, e disse: Eu sou José. Pensa nesse silêncio. Eu sou José. 3 palavras que devem ter congelado cada irmão, o irmão que venderam, o que disseram estar morto, o que foi arrancado deles quando era jovem, estava ali, de pé, em poder, em autoridade, vivo, e eles ficaram paralisados diante dele, perturbados, sem conseguir falar. Mas José disse: Chegai-vos a mim. E eles se chegaram, e disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. E então veio algo que ninguém esperava, nem os irmãos, nem qualquer pessoa que está ouvindo essa história. José não pediu explicação, não cobrou, não relembrou cada detalhe do que fizeram. Disse: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis convosco por me haverdes vendido para cá, porque Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Pensa no que José está dizendo. Ele não está fingindo que o que fizeram não doeu. Ele esteve no fundo do poço, foi vendido, foi escravo, foi preso injustamente, foi esquecido. Ele sabia o peso de tudo isso, mas escolheu enxergar de outra forma. Gênesis 45, versículo 8. Portanto, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Não foram vocês, foi Deus. E mais tarde, quando o pai Jacó já havia morrido, os irmãos tiveram medo. Acharam que José havia esperado apenas o momento certo para se vingar. E foram até ele, e se prostraram, e disseram: Somos teus escravos. E José chorou quando eles falaram assim. E disse: Não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê hoje, que se conservasse em vida um povo numeroso. Gênesis 50, versículo 20. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Não foi minimização, não foi ingenuidade, foi a perspectiva de alguém que viveu o processo inteiro e viu o que Deus fez com o que os homens tentaram destruir. A história de José dura 13 anos de escravidão e prisão, 13 anos de processo invisível, 13 anos onde qualquer pessoa teria desistido. E o que a Bíblia repete em cada capítulo é uma coisa só: o Senhor estava com José. Não, o Senhor tirou José do sofrimento imediatamente. Não, o Senhor explicou cada etapa. O Senhor estava com ele, em cada poço, em cada acusação falsa, em cada noite de prisão esquecida. E então, no momento que Deus havia preparado, uma porta abriu. Não pela força de José,
pelo movimento de Deus? Você está num processo que não faz sentido ainda? Você foi traído por alguém que deveria te proteger? Você tem um sonho que parece ter morrido? A história de José diz: o que as pessoas fizeram para te destruir, Deus pode usar para te colocar exatamente onde Ele planejou. Você não está atrasado, você está no processo, e o que você está vivendo agora é parte de algo que você ainda não consegue ver inteiro. Essa semana, quando o processo parecer sem sentido, quando a injustiça pesar, quando o esquecimento doer, para, respira e faz uma pergunta simples: Deus, o que o Senhor está construindo com isso? Não precisa ter resposta imediata, só precisa fazer a pergunta com honestidade, porque Deus não desperdiça nenhum processo, Ele usa tudo. Agora, antes de você sair, eu quero que você pare por um instante. Coloca uma mão no peito, fecha os olhos se você puder, respira fundo, solta devagar. De novo, inspira e solta. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você só precisa estar aqui, presente, aberto. Vamos orar? Senhor, muitas vezes o processo não faz sentido. Sinto que estou no poço, que fiz a coisa certa e ainda assim fui punido, que esperei e a porta não abriu, que a pessoa que devia lembrar de mim esqueceu. Mas hoje eu escolho acreditar no que a história de José me mostra, que o Senhor estava com ele em cada fase e está comigo também, mesmo quando eu não enxergo o plano, mesmo quando a espera parece longa demais, mesmo quando o esquecimento dói, o que as pessoas fizeram para me destruir, o Senhor pode usar para me colocar onde Ele planejou. Me dá força para continuar no processo, me dá sabedoria para não guardar amargura, e me dá olhos para ver o que o Senhor está construindo. Mesmo quando eu não consigo ver ainda, fica comigo. Amém. A história de José está em Gênesis, capítulos 37 ao 50. Lê ela de novo. Com olhos novos, nos vemos no próximo episódio.